Nem Vasco, nem Internacional de Porto Alegre. O primeiro negro a atuar na elite do futebol brasileiro foi da Ponte Preta. 19 de julho é o Dia Nacional de Futebol e antes de eu explicar para você essa história, já peço aí para assinar o canal e seguir a gente nas redes sociais. É claro, ative aí o sininho de notificações para curtir novos episódios do Democracia Sem Medo. Sim, o primeiro clube que se tem notícia fundado com a participação de um negro no Brasil foi a Ponte Preta de Campinas, interior de São Paulo. Exatamente em 1900. Um dos fundadores, Miguel do Carmo, também foi um dos primeiros jogadores da equipe. Ponte traz a insígnia preta e foi um baluarte pela luta da integração racial. E é por isso que a Ponte Preta é apelidada de macaca, utilizada pelos próprios torcedores, apesar de ser um termo pejorativo e preconceituoso. Assim como urubu e porco, mas essa é uma outra história a ser contada. O segundo time na luta contra o racismo no futebol foi o Bangu. Francisco Gomes Carregal era filho de um pai português e de mãe brasileira preta. Carregal trabalhou como tecelão na Companhia Progresso Industrial do Brasil, fundada em 1889, e que depois passaria a se chamar Fábrica de Tecidos Bangu. Em 1904, diretores da fábrica resolveram fundar o Bangu Atlético Clube para a prática de esportes da colônia britânica. Pois é, mas não havia gente suficiente para montar o time. A solução então foi contar com brasileiros também. E lá foi a história a se encarregar de fazer o Carregal o primeiro jogador negro da história do futebol profissional brasileiro. Segundo o jornalista Mário Filho no livro O Negro no Futebol Brasileiro, o time do Bangu em 1905 tinha 5 ingleses, 3 italianos, 2 portugueses e um brasileiro, Francisco Carregal. Mas e o Vasco? E o Fluminense? Espere aí que daqui a pouco eu te conto, tá? Antes, é importante registrar que em 1907 foi fundado no Rio Grande do Sul o Rio Grandense. Um dos fundadores do time foi Francisco Rodrigues, pai de Lupicínio Rodrigues, autor de um dos hinos mais bonitos do futebol brasileiro. A pé nós iremos. E no Rio de Janeiro, o Fluminense começou a ser chamado de Pó de Arroz em um jogo contra o América, em 13 de maio de 1914. A torcida americana fez a provocação por conta do jogador Carlos Alberto. O atleta usava um pó branco logo após fazer a barba, que era um hábito comum naquela época entre os homens. O próprio Fluminense negou em uma postagem em 20 de novembro de 2019 que o jogador tenha utilizado o produto para esconder a cor da pele em um período em que os negros não eram bem-vindos no futebol. Tá, mas e o Vasco? E o Inter? Ok, vou te contar. Como você já percebeu, não foram os primeiros, mas tiveram um papel importante na luta contra o racismo no futebol. No começo da sua história, o Vasco era conhecido como Camisas Negras e era formado principalmente por operários, choferes, pintores. O Vasco faturou em 1922 o título da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a segunda divisão do Campeonato Carioca à época. Com isso, teria direito a disputar a primeira divisão contra times consagrados, América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Incomodados com a ascensão meteórica dos vascaínos, a cartolagem criou uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, impondo ao clube carioca a exigência de excluir 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam as condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. Em 7 de abril de 1924, o presidente do Vasco da Gama, José Augusto Prestes, assinou o manifesto que ficou conhecido como a Resposta Histórica, comunicando que o Vasco se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem os seus jogadores negros, exigência que havia sido imposta pelos cartolas da época. Assim, o clube decidiu se manter na segunda divisão do futebol local. Mas diante do sucesso do Vasco da Gama e da renda e de toda a repercussão do clube dos Camisas Negras, a associação criada pelos cartolas decidiu então aceitar o Vasco em 1925. Eles tinham a esperança de que o clube, que também tinha suas origens ali na colônia portuguesa,
se branqueasse um pouco mais para ser melhor aceito. E então chegamos ao sul do país. A Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense organizou o primeiro campeonato em 13 de maio de 1920. Posteriormente, a associação se popularizou com o apelido de Liga das Canelas Pretas. O primeiro jogador negro a atuar pelo Internacional de Porto Alegre foi Dirceu Alves, em 1928. O Inter foi uma entre várias equipes que abriram portas para um processo irreversível de inclusão. O registro é posterior ao do Grêmio, que teve o primeiro negro defendendo suas cores, Antunes, em 1912. No entanto, o Colorado é que passou a se identificar mais com a pauta de combate ao racismo a partir da formação da equipe conhecida como Rolo Compressor, que ganhou 8 títulos gaúchos entre 1940 e 1948. Um time onde pelo menos a metade dos jogadores era de raça negra. Gostou dessa história? São apenas alguns recortes, eu sei que tem muito mais. Quer contribuir para essa história? Coloca aí nos comentários. Não esquece de assinar o canal e seguir a gente. Até mais!